Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Hoje, mais uma vez, a gente vai conversar sobre um tema da maior relevância e que a gente precisa ficar muito atento, especialmente nesses tempos em que aí o inverno está chegando, né? Hoje, o Conversa Pública ele se une à classe médica para fazer um alerta para você sobre o aumento das doenças respiratórias nos meses mais gelados do ano. Com base no histórico de mais de 307 mil atendimentos realizados pela plataforma da telemedicina da DocWay, empresa pioneira em soluções de saúde digital aqui no Brasil, foi elaborado um ranking com as principais doenças que acometem a população nesse período mais frio. Em primeiro lugar, apareceram as doenças infecciosas por conta da Covid-19, nenhuma surpresa, né? Mas, na sequência, a infecção aguda das vias aéreas superiores, com mais de 14.500 casos. E, na sequência, as doenças nasofaringite e as doenças das áreas superiores. Os mais famosos dessas nasofaringites que a gente conhece são os resfriados, com mais de 9 mil queixas. E aí a gente pergunta, você respira corretamente? Sabe que o modo como respiramos faz toda a diferença na nossa qualidade de vida? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Priscila Novaes, ela que é otorrinolaringologista e é também membro da Academia Brasileira de Rinologia, a ABR, e da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutora Priscila Novaes, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua presença conosco no Conversa Pública. Eu que agradeço o convite para a gente falar de um tema que é tão importante, né? Todo mundo precisa respirar bem e o nariz, como a gente vai conversar mais para frente, é a forma correta da gente respirar. Então, já fiquem atentos que se você não está respirando bem pelo nariz, é bom procurar um médico, um otorrino, para melhorar a sua qualidade de vida. Obrigada pelo convite. Pois é, e aí a gente fica pensando assim, né? Não, mas espera aí, eu estou respirando, eu respiro normalmente, mas mesmo a gente que fica com essa coisa de achar que respira corretamente, pode não estar respirando da forma adequada, não é mesmo? E isso é tão sério que está havendo a necessidade de se fazer campanha em prol da respiração adequada. Por que essa necessidade de campanha, doutora? Então, eu brinco com meus pacientes que a gente só tem um nariz, né? Então, a gente só tem ele, a gente não tem como comparar, né? Então, a gente não consegue falar que o direito está respirando bem e o esquerdo respirando mal. A gente nasceu com ele. Então, é muito comum, às vezes, o paciente chegar no meu consultório, eu ver que ele tem uma obstrução nasal muito grande e, às vezes, ele nunca nem percebeu, porque ele se acostumou. E eu brinco, ele acha que a vida é assim, né? A gente se acostuma com muita coisa na vida. Verdade. Então, a gente, no exame clínico do otorrino, dos pediatras e clínicos, é importante a gente achar pistas de que o paciente não está respirando bem, né? E às vezes a queixa, ele vem às vezes, por exemplo, uma queixa de que está com a boca seca, com a saliva espessa, e não vem para a gente se queixando, um exemplo, de nariz entupido. E quando a gente vai ver, às vezes a queixa da queixa de boca seca, saliva espessa, é, por exemplo, uma obstrução nasal, né? Então, é Aham, importante a gente prestar atenção ativamente, ou seja, a gente procurar esses pacientes que não estão respirando bem para a gente dar um correto diagnóstico e tratamento. aham, porque às vezes o sintoma ele pode enganar, né? Sim, Enganar, e é preciso um especialista para poder garantir a orientação correta. Como é a isso mesmo. respiração incorreta ela pode afetar a nossa saúde, doutora? Então, de inúmeras formas, né? A gente fala que respirar é fundamental, né? Para a gente viver, a gente tem que respirar. Quando a gente respira errado, a gente tem diversos problemas decorrentes dessa respiração ruim, né? Então, quando a gente Uhum, não consegue respirar pelo nariz, a gente respira pela boca, né? Então, de alguma uhum, forma, a gente tem que respirar. E eu brinco assim, uhum. eu falo, o nariz é tão pequenininho, né? E a boca é tão grande, seria muito mais fácil a gente respirar pela boca. Ninguém ia ter obstrução da boca, né? A gente ia, pelo nariz, vira e mexe, alguém tá com o nariz entupido. Por quê? Porque o Uhum. nariz ele tem uma função. Qual é a função dele? Ele tem a função de fazer com que o ar fique preparado para chegar nos nossos pulmões e na nossa via aérea.
para quando ele chegar no pulmão, ele está em perfeitas condições para a gente conseguir trocar o oxigênio pelo gás carbônico, ou seja, para a gente aproveitar melhor esse ar que a gente está respirando. E as funções principais dele são aquecer, umidificar e purificar o ar, né? Então, jogar para dentro um nariz que ele é quente, ele é úmido e ele é sem impurezas, né? Então, já aí a gente pode ver que, por exemplo, alguém que tem uma doença pulmonar, se ele não respira bem pelo nariz, então aquele pulmão que já não funciona bem, acaba recebendo um ar ruim. Então, a troca gasosa não é muito boa e, às vezes, pode precipitar as queixas pulmonares dos pacientes por causa de uma respiração nasal ruim. Quando o nariz chega também e não é filtrado, a gente aumenta, isso que você falou no começo é muito importante, a chance, por exemplo, de infecções respiratórias, de gripes, resfriados, porque ele não consegue filtrar os vírus e bactérias que estão entrando no nosso organismo. Então, aumenta a chance das infecções de repetição, né, que são tão comuns agora no inverno. A gente tem até repercussões mais a longo prazo, né? A gente tem muito preocupação com crianças que respiram mal, e é muito comum, né? A criança ter muita infecção de repetição, tá sempre gripado, tá sempre resfriado. São crianças que às vezes roncam de noite, é um dos indícios de que ela não está respirando bem pelo nariz. As crianças que respiram mal, elas até se desenvolvem diferente, tá? Então, assim, o rosto delas vai crescer de forma diferente. Os dentes se formam de forma diferente, então são crianças que têm o dentinho mais para frente, mais dentuças, pode às vezes fazer com que elas tenham mais cárie, elas podem até crescer menos do que as crianças que respiram bem, então são crianças às vezes um pouco mais baixinhas, mais magrinhas, só por não respirar bem pelo nariz. Porque uma boa respiração, ela também vai garantir um sono reparador, né? E a gente sabe que o sono, ele é assim um rebobinar, né? Um reboot do nosso organismo, né? Então, se eu durmo bem, o meu organismo ele vai funcionar melhor. Então, só isso já chama a atenção da gente para a importância de uma respiração adequada, de uma respiração que ela seja, inclusive, pelo lugar correto, né? Porque esse ponto que você já colocou, dos filtros que a gente tem no nariz e que não vai ter pela boca, isso faz toda a diferença para uma respiração, para um ar saudável, né? Para um ar bom no nosso organismo. Queridos, olha, eu lembro vocês que a gente está aqui conversando com a doutora Priscila Novaes, ela que é otorrinolaringologista e também uma especialista nesse assunto, membro da Academia Brasileira de Rinologia e também da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E está trazendo aqui para a gente, sinalizando para a gente a importância de uma respiração saudável. E a gente quer saber dela também, além da importância, como é que a gente pode respirar de uma forma saudável. O que causa dificuldade para uma pessoa respirar, doutora? Então, a gente tem inúmeras causas, né? Se a gente for listar, eu brinco que no livro dos médicos, né, a causa de obstrução nasal é enorme, são capítulos só sobre isso, né? Mas a gente tem as principais, né? São os campeões de vendas, são crianças, principalmente adenoide grande, né? Que as pessoas chamam muito de carne esponjosa. A adenoide, ela fica no final do nariz, né? A gente não consegue ver. Às vezes as pessoas confundem. Ah, mas eu estou olhando e não estou vendo. Mas é porque ela é lá no final. É bastante comum em crianças. A hipertrofia de cornetos. Cornetos são estruturas que a gente tem dentro do nariz, que às vezes eles podem ficar grandes, principalmente em pacientes alérgicos, e podem dar obstrução nasal. Desvio de septo, né? Para quem não sabe, o septo é essa cartilagem que divide uma narina da outra, e às vezes acaba que ela fica desviada para um dos lados, ocasionando a obstrução nasal. Nessa época do ano, a gente tem muito gripes e resfriados, né? Como você já citou, que a enorme maioria deles dá obstrução nasal. Sinusites agudas, sinusites crônicas, alergias também, né? A gente sabe que a quantidade de pacientes alérgicos aumenta muito no decorrer dos anos e no inverno eles sofrem muito, né? Então, rinite alérgica é uma das grandes causas também de obstrução nasal. O mais importante é que tem que ter um correto diagnóstico, né? Assim, então, você tem que procurar um médico para ver por que seu nariz é entupido e para a gente conseguir te ajudar a respirar melhor.
No mundo, né, a gente teve mais de 1 bilhão de casos de gripes, né, dessa questão de gripes e alergias nesse período de inverno. A pergunta pode parecer bem óbvia, talvez até inadequada, mas por que que nessa época de frio é que essas doenças respiratórias elas se tornam mais graves? Essa é uma pergunta ótima, para falar a verdade. É uma pergunta que a gente se fez durante muito tempo e a gente se faz ainda. A gente tem algumas Uhum. razões. Uma razão é que quando está frio, as pessoas se aglomeram, né? Assim, quando está calor, você vai para fora, você vai passear na rua. Quando está frio, você acaba ficando mais em lugares fechados, né? Então, no Covid, Uhum. a população aprendeu muito sobre isso, né? Que o ambiente tem que ser arejado. Quando a gente se concentra muito num lugar só, né? De janela fechada, para não entrar frio, acaba que as infecções respiratórias acabam passando mais entre as pessoas, né? Outra coisa é o ar frio, né? O ar frio, ele diminui as defesas naturais do nariz, né? Então, ele dificulta aquilo que eu falei, da filtragem do ar, o que é a função do nariz. Então, quando o ar está frio, ele diminui essa filtragem. E aí você pode aumentar a chance de infecção. Uma vez que o paciente, por exemplo, no frio também aumenta a alergia, ele acaba com o nariz entupido, tendo que respirar pela boca, você também aumenta a chance desse paciente se contaminar com os vírus que causam a gripe e resfriado. Então, na verdade, é um Uhum. conjunto de fatores que fazem com que nessa época do ano aumente mais a infecção por gripes e resfriados. Aham, muitas vezes a gente começa a tirar do armário aquelas roupas também, né, mais Exatamente. quentinhas, sem ter algum cuidado de lavar antes de usar, ou Isso é usa muito mais ruim para os tempo, né. alérgicos, né? Os alérgicos sofrem Aham. muito nessa época do ano, porque a roupa está guardada ali o ano todo. Vai tirar aquela roupa de lã e vai resolver arrumar o armário. Isso para o alérgico realmente é muito ruim. E aí eles Uhum. sofrem também, né? Nariz entupido, e aí uma coisa leva a outra e acaba que vira uma crise eterna de alergia nessa época do ano, né? Quem tem alérgico em casa Ah, sabe bem como é que é, né? verdade, verdade. O que acontece, assim, a gente já falou, né, forma correta de respirar pelo nariz, mas mesmo quando se respira pelo nariz, nem sempre as pessoas respiram da forma correta. O que que é como é a forma correta de se respirar? Então, o que a gente espera, né, que o paciente, que as pessoas, né, cheguem respirando bem pelo nariz, principalmente o paciente é aquele que respira sem dificuldade, sem esforço, de boca fechada, né, principalmente crianças. Se você olhar que seu filho, seu neto, seu sobrinho está sempre com a boquinha aberta, isso mostra para a gente que ele não está respirando bem pelo nariz, né? Então, o paciente ele tem que respirar sem dificuldade, sem ter nenhuma obstrução, sem barulho, não ser aquela respiração ruidosa, né? Você fala, isso acontece muito de noite. É muito comum, às vezes, durante o dia, a pessoa não tem muita queixa, mas quando ela deita, na hora que ela vai dormir, acaba que a pessoa fala: ah, não, ele não ronca, mas ele faz barulho quando dorme. Isso é um sinal de que você está com obstrução nasal. Ou então, na hora que ele vai deitar para dormir, abre a boca e respira pela boca, né? Outra coisa que a gente sempre pergunta para os pacientes é na hora do exercício físico, por exemplo. Na hora que você precisa de mais oxigênio, você consegue respirar pelo nariz ou você acaba tendo que abrir a boca e respirando pela boca, né? Então, a forma correta é você respirar pelo nariz durante todo o dia, em qualquer situação. Se numa dessas situações, na hora de dormir, na hora de fazer exercício físico, você acaba tendo que abrir a boca e respirar pela boca, ou acaba tendo uma respiração ruidosa, isso mostra pra gente que você não está respirando corretamente. Que nem eu falei, às vezes é difícil mesmo o paciente perceber, né? Então, se a gente não procura ativamente esses pacientes que têm obstrução nasal, quando a gente for descobrir, ele já tem várias complicações por não estar respirando bem pelo nariz. Uhum. Tem uma questão que normalmente a gente até ouve ser colocada, que a criança ela respira aqui o movimento na barriguinha, né, pelo diafragma. E parece que quando a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo a respirar dessa forma. A gente passa a respirar muito mais com o peito e tal. Uhum. Isso faz diferença mesmo? Isso traz algum reaprender a respirar usando o diafragma faz diferença? A criança normalmente ela faz uma respiração mais abdominal, né? Que você vê a barriguinha É, mexendo, respira mais com a barriga. isso.
Quando a Isso. gente cresce, normalmente, é interessante, as mulheres tendem a ter um pouco mais de respiração abdominal do que os homens, tá? Quando no desenvolvimento. É, a gente sabe que esses treinamentos, né, que é muito que, por exemplo, a fono faz, né? A gente brinca que elas ensinam o paciente a respirar. Eles melhoram realmente assim, você respira com menos esforço, você tem que pensar menos para respirar, você acaba respirando mais facilmente. Isso é um treinamento mesmo, né? Assim, tem exercícios específicos para isso. Eu brinco que às vezes paciente que não sabe respirar bem, se ele gosta de cantar, os professores de canto ensinam isso muito bem também, né? Fonoaudiólogos, professores de canto, eles podem ensinar essa parte e aí o paciente consegue muitas vezes respirar melhor. Tem gente que não respira bem porque, às vezes, fala muito rápido. Ele não consegue falar e respirar. Né? Então, na hora que ele vai falar, Uhum. ele acaba emendando as frases. E aí, quando ele vai emendar as frases, ele não consegue fazer a respiração correta. Né? Então, ele acaba respirando muito pela boca. E quando a gente respira pela boca, a gente acaba fazendo mais a respiração abdominal do que quando a gente respira pelo nariz. Então, essa coisa de você realmente aprender a respirar é extremamente importante. Né? Aprender a falar, respirar, comer e respirar, né? Então, pacientes que não respiram Uhum. bem pelo nariz, eles comem e eles falam e respiram tudo pela boca. Então, são pessoas, às vezes, que, crianças principalmente, né? Elas começam a comer, mas elas ficam cansadas, porque o ar não entra pelo nariz, só Uhum. pela boca. Então, essa criança, às vezes, que come carne, mastiga, cansou, joga fora a carne, não consegue comer coisas muito duras, coisas que demorem muito para comer, né? Por quê? Porque ela não sabe respirar e comer ao mesmo tempo. A mesma coisa de falar e respirar, né? E essa coisa de você aprender a respirar, realmente é uma coisa extremamente importante. Às vezes é comum a gente, às vezes, opera o nariz, melhora a respiração nasal, o nariz tem passagem, mas a pessoa não sabe respirar, ela não sabe usar o nariz, ela não aprendeu. E a gente tem que ensinar. E realmente essa respiração diafragmática, né, é a forma correta. Saber as pausas, né, falar, pausar, respirar, isso é extremamente importante. Uhum. Melhora, inclusive, a compreensão, né, daquilo que você está falando, de com quem Com você certeza, fala, essa questão toda, né? com E é certeza. interessante porque eu fiquei pensando do que você acabou de explicar, que muitas vezes a criança ela pode não estar querendo comer, ela fica irritada porque talvez não esteja conseguindo aí trabalhar bem essa respiração nesse momento, né? E aí ela não consegue nem tirar um proveito ou sentir prazer naquele momento da refeição, não é mesmo? Olha, eu Com quero lembrar certeza. para você que está nos acompanhando aí, né, que você, além da Rede Boas Novas de televisão, presente em todo o território nacional em televisão aberta, você nos acompanha também pelo site da Boas Novas, no www.boasnovas.tv. Você nos acompanha pelo YouTube e pela Rádio Boas Novas em Cabo Frio, que eu faço questão de destacar, embora ela esteja lá na região dos Lagos, ela está aí do seu ladinho, acompanhando você. Você pode ouvir a rádio também pelo nosso site, você pode ouvir a rádio pelos melhores aplicativos de rádio que estão aí no seu celular. 105.9 Rádio Boas Novas, que você acompanha de onde você estiver, né? A gente está aqui conversando com a doutora Priscila Novaes, otorrinolaringologista, que está nos dando informações importantes sobre a nossa respiração e a importância dessa respiração adequada para uma melhor qualidade de vida. Doutora Priscila, assim, a gente já falou, você já deu vários exemplos, mas eu gostaria de fazer uma associação dessa questão da boa respiração com a melhor qualidade de vida, que é o que é muito enfatizado nas campanhas de respiração também, né? Como é que a gente faz essa correlação? Então, a respiração, ela tem uma influência muito grande na qualidade de vida, né? Eu sempre falo que a prática de yoga, né? Quem já fez yoga, ela treina muito a respiração. Então, eu falo que isso a gente já sabe há milhares de anos, né? A gente já sabia disso há muito tempo, que respirar bem melhora a qualidade de vida. E o que os Uhum. estudos mostram para a gente hoje em dia? Como que ela pode melhorar? Ela melhora o sono, né? A gente sabe que a qualidade do sono ela é intimamente relacionada com a qualidade de vida. Então, quem dorme mal tem uma qualidade do sono ruim. Porque quando a gente respira mal pelo nariz, a gente aproveita mal o oxigênio, a gente tem menor conforto. Então, alguns pacientes referem acordar no meio da noite porque o nariz está entupido, né? E a gente consegue manter umas horas boas de sono, melhorando assim a qualidade.
a gente se cansa menos quando a gente respira pelo nariz, né? Então a gente aproveita melhor o oxigênio e a gente cansa menos, mesmo menos realmente, né? Porque respiração Uhum. nasal é a respiração fisiológica. A gente não tem que fazer esforço para respirar pelo nariz. A gente não tem que ficar lembrando de que tem que respirar, diferente da respiração oral. Em crianças, isso se torna ainda mais importante, né? A criança, tanto adulto quanto a criança, mas na hora que a gente dorme, é a hora que a gente descansa e é a hora que a gente aprende, né? Que a gente sedimenta aquilo que a gente aprendeu durante o dia. E a criança está aprendendo muita coisa durante o dia. Por isso que as crianças dormem muito tempo, né? As crianças Uhum. costumam ter muita obstrução nasal. Quando elas respiram mal de noite e acaba prejudicando o sono dela, elas são crianças que às vezes podem ter até dificuldade de aprendizado, elas podem ser crianças muito hiperativas, né? Uma das coisas que faz diagnóstico diferencial, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é qualidade do sono ruim em crianças. Então, aquela criança que não para quieta, né? O adulto fica com sono, ele dorme mal, ele fica com sono. A criança, ela dorme mal, às vezes ela fica hiperativa. Então, aquela criança que não para quieta, que está sempre correndo, está sempre mexendo, ela pode ser uma criança que só está dormindo mal, tá? É, Uhum. a gente tem também relação de respiração oral com alterações crâniofaciais. O que é isso? Quando a gente respira mal, o rosto das crianças pode se desenvolver de forma diferente. E dos adultos, a gente pode ter alterações de articulação temporomandibular, que é essa que abre e fecha a boca, né? Então, às vezes, você respirar de boca aberta durante a noite pode gerar dores crônicas, até de ATM. Então, aquelas pessoas que têm problema Uhum. de ATM, dor de cabeça crônica, fadiga durante o dia, tudo isso pode ser só realmente por uma respiração nasal inadequada. E uma outra correlação que eu queria lhe perguntar, as doenças respiratórias, elas, são consequência de respiração inadequada? E quando a gente diz respiratórias, a gente está colocando também as doenças pulmonares, né, nessa ordem. Elas têm uma relação direta com a respiração inadequada? Elas têm uma relação direta. A gente uma teoria que a gente chama de teoria da via aérea única. O que é isso? Isso fala para a gente que a nossa via aérea ela começa no nariz e termina no pulmão. Ela é uma coisa única, ela é uma estrutura única. Então, o que irrita o nariz, irrita o pulmão. O que a gente sabe, por exemplo? Pacientes asmáticos, né? Se o paciente tem asma, bronquite, e ele tem uma doença nasal, ele vai ter uma repercussão negativa sobre a doença pulmonar dele. Então, ele vai ter piora da asma e da bronquite unicamente porque ele não está respirando bem pelo nariz, por exemplo, né? Uhum, Então, uhum. asma e bronquite, isso é bem marcante, né? Que nem eu falei, o nariz, ele prepara o oxigênio. Então, se chega um ar ruim no pulmão, vai irritar mais esse pulmão. Doenças, pacientes que têm dificuldade na troca gasosa, quando chega um ar ruim para o pulmão, ele vai ter mais dificuldade nessa troca gasosa, tá? Além disso, você respirar mal pelo nariz, como o ar não é um ar filtrado, acaba que ele acaba pegando mais infecções, né? Então acaba fazendo mais gripe, mais resfriado, mais sinusites, por exemplo. Doutora Priscila Novaes, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso programa, né? Nosso tempo já acabou, mas eu queria lhe pedir que pudesse nos dar dicas de como evitar doenças respiratórias durante o inverno, né? Durante esse período mais crítico. Dicas que a gente pudesse fazer, colocar na prática do dia a dia para evitar e até melhorar também as questões das doenças respiratórias. O que é importante, né? Eu acho que o Covid já ajudou a gente nisso, né? Nessa propagação dessa ideia de que a gente pode prevenir as infecções respiratórias. Então, álcool gel é essencial, né? Passar sempre álcool gel nas mãos, evitar aperto de mão. Se você estiver doente, usar máscara cirúrgica para não propagar. Deixar sempre os ambientes aerados, né? Sempre tentar deixar uma janela aberta para que o ar circule por exemplo, naquela sala, naquele lugar de convivência. Evitar se você puder usar soro fisiológico nasal, fazer uma lavagem nasal adequada, ajuda bastante. Soro fisiológico 0,9%, qualquer farmácia tem, não precisa ser do caro, pode ser do barato. Você lavar a sua narina de manhã e de noite é extremamente importante, tá? Então, lave seu Uhum. nariz, deixe ele sempre úmido. Para os pacientes alérgicos, evitem o kit de alergia, né? Nessa época do ano já foi citado, mas casaco, roupa de frio, varrer a casa em ambiente fechado, são todas dicas que você pode ter para evitar realmente
pegar infecções respiratórias nessa época do ano. E uma ingesta de água adequada também ajuda nessa história? É extremamente importante. Da mesma forma que a gente pode hidratar o nariz colocando soro fisiológico, né, localmente, beber líquido é extremamente importante. Para toda a via aérea, na verdade, né? A nossa via aérea, ela produz o muco, né, que é a meleca, é a secreção, é o catarro. Quando ele está mais fluido, quando ele está mais líquido, ele sai melhor, ele mobiliza melhor. Quando ele está muito espesso, ou seja, muito duro, acaba predispondo realmente às infecções de repetição. Então, beber bastante líquido, uma média, né, a grosso modo, de 2 litros por dia é o que a gente indica, tá? De água, só vale Maravilha. água. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, doutora Priscila Novaes, pelas suas orientações, pela sua conversa aqui com a gente, assim, preciosa, realmente preciosa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua presença conosco. Muito obrigada pelo convite. Vamos todos respirar pelo nariz para ter uma vida mais saudável. É isso aí. Obrigada a você também que participou conosco do Conversa Pública de hoje. Até a próxima.